Rafaela tinha 17 anos e uma rotina que poucos adultos suportariam. Desde o amanhecer até o pôr do sol, sua vida era uma dança constante entre as obrigações escolares, o trabalho em um restaurante e os cuidados com sua mãe doente e sua irmã mais nova. Todos os dias, ela acordava antes do sol nascer, em seu pequeno quarto cheio de livros e roupas amassadas, o único reflexo de uma vida que lutava para se manter em ordem. O restaurante onde trabalhava ficava a poucos quarteirões de sua casa. Era um lugar simples, mas acolhedor, com mesas de madeira e um cheiro constante de comida caseira saindo da cozinha. Rafaela era a primeira a chegar e a última a sair, sempre com um sorriso no rosto, mesmo quando sentia a exaustão se arrastar por seus ombros. Fabiola, a gerente, uma mulher de meia idade com cabelos grisalhos e um semblante sério, admirava a determinação de Rafaela, embora raramente expressasse seu apreço em palavras. "Bom dia, Fabiola." Rafaela o cumprimentava pela manhã, enquanto organizava as mesas e preparava o ambiente para abrir as portas novamente. O gerente levantava um olhar cansado, mas sempre respondia com um breve aceno, em um sinal de que sua presença era notada e apreciada. A cozinha era onde Rafaela passava boa parte do tempo, ajudando a preparar os pratos e a garantir que tudo estava no lugar, antes de ajudar no salão como garçonete quando os clientes começavam a chegar. A chefe de cozinha, Dona Rosana, uma mulher robusta com uma voz que parecia ter o poder de cortar o ar, frequentemente elogiava a jovem. "Rafaela, você faz o trabalho parecer fácil. Não sei o que faríamos sem você aqui", Dona Rosana dizia, enquanto misturava uma panela de molho. Rafaela, com um sorriso tímido, apenas balançava a cabeça. No entanto, nem todos compartilhavam a mesma visão. Alguns colegas de trabalho olhavam para Rafaela com indiferença, quase como se sua presença fosse um fardo. Entre eles, havia Paulo, um garçom que frequentemente revirava os olhos quando Rafaela recebia uma tarefa que ele considerava sua. "Mais uma vez, Rafaela, você não cansa de roubar o trabalho dos outros?" Paulo resmungava, embora Rafaela apenas tentasse ignorá-lo e focar em seu trabalho. Após o expediente, Rafaela, que estudava no turno da noite, dirigia-se para a escola, onde muitas vezes lutava para manter o foco nas aulas. Seus professores percebiam sua falta de sono e o cansaço visível, mas compreendiam a situação. Entre eles, a professora Clara, uma mulher de olhos calorosos e um jeito compreensivo, era uma das poucas que fazia questão de dar um empurrão extra quando necessário. "Rafaela, se precisar de alguma coisa, apenas me avise, tá bom?" Clara costumava oferecer ajuda, com um sorriso gentil. Rafaela agradecia com um aceno e um sorriso, sempre otimista, mesmo quando sentia que estava à beira do desespero. Em casa, a situação era igualmente desafiadora. Teresa, sua mãe, doente há meses, passava os dias na cama, e Rafaela se encarregava de administrar a medicação e de assegurar que sua irmã, Luísa, de apenas 8 anos, tivesse tudo o que precisava. Luísa, com seus olhos grandes e curiosos, fazia o melhor que podia para não acrescentar mais preocupações à vida da irmã. "Rafa, o que vamos comer hoje?" Luísa perguntava com seu tom infantil, revelando uma preocupação ingênua que contrastava com a gravidade da situação. "Vamos fazer algo especial", Rafaela respondia, tentando esconder a tristeza que se escondia atrás de seu sorriso. "Hoje você escolhe." Apesar das dificuldades, Rafaela mantinha-se firme, sustentando a sua família com uma coragem que desafiava sua idade. Seu dia a dia era uma maratona de responsabilidades, mas o brilho de sua determinação e esperança nunca parecia se apagar. O que ninguém sabia era que essa força estava prestes a ser testada de maneiras que ela nunca imaginou, enquanto a vida se preparava para lhe lançar desafios ainda maiores. Dias depois, a noite estava gelada, e o vento cortante fazia as ruas parecerem ainda mais desertas. Rafaela havia faltado da escola para fazer horas extras no restaurante, pois os gastos com os remédios de sua mãe haviam aumentado. Ela estava ocupada correndo de um lado para o outro no restaurante, com seu uniforme de garçonete tentando proteger um pouco do frio que se infiltrava pelas janelas mal vedadas. O calor da cozinha e das mesas ocupadas era um alívio temporário, mas o ar gélido que vinha das portas era cruel. De repente, o sino da porta do restaurante tocou quando um homem idoso entrou envolto em roupas surradas que pareciam ter visto dias melhores. Seus passos eram vacilantes e sua aparência, marcada pelo desgaste dos anos e pelo frio, fez com que todos no restaurante olhassem para ele.
Era impossível não notar a presença daquele homem, cuja aparência contrastava drasticamente com o ambiente acolhedor e as pessoas bem vestidas que ali se encontravam. Alguns clientes trocaram olhares desconfortáveis e sussurros entre si. "Olha só aquele homem", uma senhora de cabelos grisalhos comentou com a voz baixa, mas clara o suficiente para ser ouvida por Rafaela, que passava por ali com uma bandeja de pratos. Apesar da urgência de suas tarefas, Rafaela não pôde ignorar a cena. Ela observou o idoso hesitar perto da entrada, com os olhos buscando algo ou alguém, e então se aproximar de uma mesa onde um casal jovem estava desfrutando de uma refeição. O homem, com um chapéu de feltro um pouco torto e um cachecol esfarrapado, parecia hesitante ao pedir ajuda. As mãos do idoso, tremendo pelo frio, seguravam um chapéu de palha desgastado que ele usava como um tipo de recipiente improvisado para pedir dinheiro. "Com licença, senhora. Você pode me dar um pouco do pão que sobrou das entradas?" ele disse um pouco envergonhado. O casal jovem, uma mulher de cabelos curtos e um homem com uma jaqueta de couro, olhou para o idoso com um misto de curiosidade e desconforto. O homem encarou para Cass, a esposa, e depois de um breve momento de hesitação, fez um gesto com a cabeça, como se sinalizasse para ela que era hora de agir. A mulher pegou alguns pedaços de pão da cesta e os estendeu ao idoso com um olhar de compaixão. "Senhor, aqui está um pouco de pão. Espero que isso ajude", ela disse, e sua voz estava carregada de uma gentileza que parecia contrastar com a frieza da situação. O idoso aceitou o pão com uma expressão de alívio misturado com gratidão. "Obrigado, minha senhora", ele murmurou com a voz rouca e cansada. "Agradeço de coração." Rafaela se aproximou discretamente, observando a interação. Ela sabia que o restaurante não era o melhor lugar para alguém em tal situação, mas também não podia ignorar o desejo de ajudar. Com uma leve hesitação, ela se dirigiu ao casal. "Se precisar de algo mais, por favor, avise-nos. Vou ver se podemos trazer um pouco de caldo quente para o senhor", ela ofereceu, tentando soar o mais cordial possível. Enquanto Rafaela se afastava para atender outra mesa e pegar o caldo para o idoso, ela percebeu os olhares de outros clientes, alguns ainda murmurando e outros claramente desconfortáveis. Ela sabia que, muitas vezes, a generosidade e a empatia eram ofuscadas pela indiferença e pelo desconforto diante de realidades que muitos preferiam evitar. De repente, uma movimentação fora do normal chamou sua atenção. Ela viu Fabiola, a gerente do restaurante, se aproximar do idoso que ainda estava se encaminhando para a entrada. Fabiola, com sua postura autoritária, agarrou o homem pelo braço com uma força brusca, ignorando seus protestos silenciosos. "Você não pode ficar aqui", Fabiola disse com uma voz dura que não abria espaço para qualquer discussão. "Este não é lugar para você. Saia agora, seu vagabundo." O idoso tentou se segurar, mas Fabiola o levou até a porta e o empurrou com força pela porta. Ele tropeçou para fora do restaurante, com os movimentos desajeitados devido à fraqueza e ao frio. No momento em que ele caiu de joelhos na calçada, um som abafado ecoou no ar frio da noite. Seu chapéu caiu ao seu lado, os pães se espalharam na calçada, e ele se encostou contra a parede tentando se recompor. Rafaela assistia de longe, com o coração apertado pela cena, e imediatamente desistiu de buscar o caldo. Por sua vez, Fabiola não demonstrou qualquer remorso. Ela voltou para o interior do restaurante com uma expressão imperturbável, como se nada tivesse acontecido. A gerente se dirigiu ao jovem casal com um sorriso forçado e em um volume suficiente para que os outros clientes também ouvissem. "Peço desculpas pelo incidente", Fabiola anunciou com uma falsa suavidade. "Infelizmente tivemos que lidar com uma situação inesperada. Prossigam com a refeição." Os clientes, visivelmente desconfortáveis, tentaram retornar às suas refeições, mas o ambiente estava pesado e carregado com um sentimento de vergonha e inquietação. Rafaela permaneceu observando, e seu desconforto e indignação cresciam a cada momento. Ela se sentia profundamente incomodada com o que acabava de testemunhar, e seu desejo de fazer algo para corrigir a situação era quase insuportável. Enquanto o restaurante retomava seu ritmo normal, Rafaela percebia o ambiente agora marcado pela sombra do que havia acontecido. Minutos depois, quando o jovem casal se levantou para sair, Rafaela estava à espera na entrada, com um sorriso gentil em seus lábios. "Obrigada por ajudar o senhor", ela disse, dirigindo-se à mulher. O casal assentiu com um sorriso triste, e Rafaela percebeu que, às vezes, o verdadeiro calor não vinha apenas do ambiente ao redor,
mas da bondade e da humanidade que as pessoas estavam dispostas a mostrar. Mesmo assim, Rafaela estava profundamente perturbada pela cena que presenciou. A frieza com que o idoso foi tratado e a indiferença de Fabíola a atormentavam. Ela sentia que precisava fazer algo e seu desejo de ajudar crescia a cada momento. Sem pensar duas vezes, Rafaela decidiu sair pela porta dos fundos do restaurante em busca do idoso, esperando que ele ainda estivesse na calçada. O vento frio cortou o ar enquanto ela atravessava o beco estreito ao lado do restaurante. O lugar estava mal iluminado e o som de lixo sendo remexido preenchia o ambiente. Rafaela avistou o idoso curvado sobre uma pilha de sacos de lixo, com os movimentos lentos e hesitantes enquanto ele procurava algo para comer ali. O desespero estava estampado em seu rosto, e a visão daquilo tocou profundamente o coração de Rafaela. Rafaela parou por um momento e se lembrou de sua mãe, que lutava contra a doença e enfrentava uma realidade dura, além dos sacrifícios que ela mesma fazia para manter a família. O pensamento de sua mãe lutando contra as dificuldades fez com que a necessidade de ajudar aquele idoso se tornasse ainda mais urgente. Sem hesitar, Rafaela enfiou a mão no bolso de seu uniforme e retirou o dinheiro que havia ganhado em gorjetas naquele dia. Apesar de ainda ser uma quantia modesta, era tudo o que ela tinha. Com o coração acelerado, ela se aproximou do idoso, que olhou para ela com uma expressão de surpresa e cautela. "Senhor", Rafaela disse, sua voz carregada de compaixão. "Eu vi o que aconteceu. Não tenho muito, mas quero lhe dar isso para que possa comprar algo quente para comer. Você não merece passar por isso." Ela estendeu o dinheiro para ele, que olhou para a nota com um olhar incrédulo. Os olhos do idoso se encheram de lágrimas, e sua expressão mudou de surpresa para uma profunda gratidão. Ele pegou o dinheiro com as mãos trêmulas, e suas lágrimas começaram a rolar pela face enrugada. "Deus a abençoe, minha jovem", ele disse, com a voz embargada pela emoção. "Você tem um coração bondoso. Que a vida retribua a sua generosidade e lhe traga a paz que você merece. Qual é o seu nome?" Rafaela sentiu um nó na garganta enquanto ouvia as palavras do idoso. "Não precisa agradecer. Eu me chamo Rafael", ela disse, com a voz embargada. O idoso, agora com uma expressão mais tranquila, parou de chorar e olhou para Rafaela com um brilho de esperança em seus olhos. "Obrigado, Rafaela", ele murmurou mais uma vez, com a voz cheia de um alívio silencioso. "Obrigado por ver além do que os outros veem." Rafaela assistiu enquanto ele se afastava lentamente e ficou ali por um momento, observando-o desaparecer na noite fria. Seu coração ainda estava pesado, mas também cheio de uma sensação reconfortante de ter feito a coisa certa. Com um último suspiro, Rafaela voltou para o restaurante. Embora o ambiente ainda estivesse marcado pela tensão, ela carregava consigo a certeza de que, mesmo em um mundo muitas vezes indiferente, cada ato de bondade tinha o poder de fazer uma diferença significativa. Algumas horas depois, os últimos clientes deixaram o restaurante e o expediente se encerrou em um silêncio assustador. Enquanto Rafaela caminhava de volta para casa, a noite se arrastava lentamente. Cada passo parecia pesar mais do que o anterior, e seu coração carregava o peso da tristeza e da preocupação pela situação do idoso. A imagem daquele homem, tão frágil e necessitado, não saía de sua mente. Percorrendo as ruas escuras e desertas, Rafaela não conseguia deixar de refletir sobre as injustiças do mundo. A crueldade que havia presenciado no restaurante e a condição do idoso criavam um tumulto em sua mente. Ela pensava em como, apesar da luta para sustentar a mãe doente e a irmã mais nova, além do cansaço constante que a acompanhava, ela ainda tinha a capacidade de estender a mão e ajudar alguém em necessidade. Esse pensamento a confortava de certa forma, mas também a fazia questionar até que ponto sua ajuda seria suficiente para mudar alguma coisa. Ao chegar em casa, Rafaela encontrou a residência silenciosa e tranquila. A casa estava escura, e apenas a luz fraca do corredor iluminava o ambiente. Teresa, sua mãe, e Luísa, sua irmã, já estavam dormindo. Ela se dirigiu ao quarto e, após se preparar para dormir, deitou-se em sua cama, mas o sono parecia distante. A mente dela estava agitada, cheia de pensamentos sobre o idoso e sobre a frieza que havia testemunhado. A imagem do idoso caído de joelhos na calçada a assombrava, e ela se perguntava se ele havia encontrado algum alívio ou conforto.
As preocupações se entrelaçavam com a sensação de impotência, e Rafaela lutava para encontrar paz antes de finalmente adormecer, exausta. Durante a madrugada, os sonhos de Rafaela foram perturbados por imagens do beco e do idoso, misturados com flashes de sua própria vida difícil. Ela acordou várias vezes e a noite parecia interminável, como se o tempo estivesse distorcido pela angústia que ela sentia. Pouco antes de amanhecer, Rafaela levantou-se sentindo um cansaço profundo e com seus pensamentos ainda voltados para o idoso. A dor no coração e o peso da situação permaneciam, e mesmo enquanto ela se preparava para enfrentar mais um dia de trabalho, Rafaela sabia que a experiência da noite anterior havia deixado uma marca significativa em sua vida. Ela se dirigiu ao restaurante e o calor do ambiente contrastava com o frio da noite anterior. O dia seguiu seu curso habitual, mas Rafaela estava em um estado de introspecção constante. A sua mente estava ocupada com a esperança de que o idoso pudesse ter encontrado um pouco de paz e um pouco de comida. O simples gesto de bondade que ela havia oferecido na noite passada parecia ser pequeno, mas para Rafaela ele carregava um significado profundo. Ela ainda não sabia que aquele gesto simples, aparentemente insignificante em meio à vastidão das dificuldades, iria desencadear uma série de eventos que mudariam sua vida para sempre. Rafaela sentia que algo estava prestes a acontecer, mas não sabia exatamente o que, e a incerteza fazia com que seu coração batesse com um misto de apreensão e esperança. Os dias se passaram lentamente, e Rafaela continuou sua rotina diária com a mesma determinação de sempre. Ela passava o dia no restaurante, trabalhando, e pela noite ia para a escola. Mesmo assim, o incidente com o idoso não deixou sua mente. A cada dia, enquanto revezava entre a escola, o trabalho no restaurante e os cuidados com a mãe e a irmã, ela carregava a preocupação com o homem que havia encontrado no beco. Neste período, o restaurante continuou a ser um lugar onde ela encontrava tanto conforto quanto lembranças difíceis. Os colegas de trabalho mantinham uma distância respeitosa, e o ambiente não havia mudado muito desde a noite do incidente. Rafaela fez questão de manter a sua postura amigável, mesmo quando sentia que a falta de empatia ao seu redor era uma carga adicional, principalmente de Paulo e Fabiola. Sua vida em casa, no entanto, estava longe de ser fácil. Teresa continuava doente e todo dia trazia um novo desafio. O tratamento médico era caro e as despesas acumulavam-se sem parar. As contas de eletricidade, aluguel e alimentação também pesavam sobre seus ombros jovens. Rafaela fazia o possível para equilibrar tudo, tentando manter um semblante de normalidade para sua irmã, Luísa, que ainda era pequena demais para compreender plenamente a gravidade da situação. À noite, depois de um longo dia de trabalho e estudo, Rafaela se sentava ao lado da cama de sua mãe, segurando a mão dela e conversando em um tom suave. Embora sua mãe estivesse frequentemente sonolenta devido a AOS medicamentos, Rafaela sempre procurava passar um tempo com ela, oferecendo palavras de encorajamento e tentando manter a esperança viva. "Estou aqui, mãe. Vamos superar isso. Eu prometo que vamos ficar bem", Rafaela dizia, tentando infundir um pouco de ânimo nas palavras, mesmo quando o desespero se escondia por trás de seu sorriso. Luísa, por sua vez, tentava ajudar como podia, mesmo com sua inocência infantil. Ela frequentemente se oferecia para pequenas tarefas, como ajudar a organizar a casa ou preparar um lanche, o que aliviava um pouco o peso das responsabilidades de Rafaela. "Rafa, eu fiz um desenho para você. Espero que isso te faça sorrir", Luísa dizia, entregando um desenho colorido que ela havia feito com suas próprias mãos. Apesar dos pequenos gestos de apoio e carinho, o peso das responsabilidades estava se tornando cada vez maior para Rafaela. O cansaço físico e emocional a envolvia como uma nuvem persistente, e muitas vezes ela se encontrava lutando para manter a esperança e a energia. As noites eram frequentemente passadas em claro, com ela se debatendo em preocupações e ansiedades, sem conseguir encontrar um descanso verdadeiro. Mesmo assim, Rafaela se recusava a permitir que a adversidade a derrotasse. Sua determinação era uma chama que queimava intensamente, mesmo quando parecia que tudo ao seu redor estava desmoronando. Ela acreditava firmemente que, apesar das dificuldades, algo positivo estava reservado para ela e sua família. Com o tempo, Rafaela começou a notar certas mudanças ao seu redor. Pequenos sinais de esperança e gentileza começaram a surgir.
quase como se o universo estivesse respondendo ao seu esforço e à sua perseverança. De qualquer forma, ela ainda não sabia como ou quando essas mudanças se manifestariam de maneira significativa. O futuro continuava a ser um mistério, mas Rafaela mantinha-se firme em sua crença de que sua sorte um dia mudaria e que a bondade e o esforço que ela havia investido iriam eventualmente trazer alguma forma de recompensa. 2 semanas após o incidente com o idoso, a rotina do restaurante seguia com uma tranquilidade superficial, marcada pela simplicidade e pela constante movimentação. No entanto, essa calmaria foi abruptamente interrompida em uma noite, quando um cliente muito especial entrou no estabelecimento, atraindo a atenção de todos com sua presença imponente. O homem, um idoso de estatura média, tinha uma elegância inegável. Vestia um terno de alta costura, perfeitamente ajustado ao seu corpo, e um paletó escuro que brilhava sob as luzes do restaurante. Seus sapatos estavam polidos impecavelmente, e ele carregava um ar de sofisticação que parecia contrastar fortemente com a simplicidade do local. Seus olhos, escondidos atrás de óculos escuros e um chapéu, observavam o ambiente com curiosidade. Fabíola, a gerente, imediatamente percebeu a entrada do homem, e seu olhar afiado o seguiu com interesse. Ela sabia que uma oportunidade como aquela não poderia ser desperdiçada, especialmente com um cliente que parecia tão rico. Fabíola se aproximou com um sorriso amigável e um tom de voz mais suave e sedutor do que o habitual. "Bem-vindo ao nosso restaurante", Fabíola disse, estendendo a mão em um gesto de recepção formal. "Eu sou Fabíola, a gerente. É um prazer recebê-lo. Por favor, permita-me mostrar-lhe a nossa melhor mesa." O homem acenou com a cabeça e seguiu Fabíola até uma mesa situada no canto mais elegante do restaurante, onde a iluminação era mais suave e a vista para o ambiente era a melhor possível. Assim que o homem se acomodou, Fabíola fez questão de garantir que tudo estava perfeito, antes de dar um breve sorriso e se afastar, solicitando que Rafaela se encarregasse de entregar o cardápio e a cesta de pães da entrada para o cliente. Rafaela, com seu uniforme impecável e seu sorriso educado, aproximou-se da mesa do homem com o cardápio em mãos. Ela observou o cliente atentamente, tentando captar qualquer sinal de suas preferências ou expectativas. No entanto, o homem parecia mais interessado em observar o ambiente ao seu redor do que em fazer um pedido. Seus olhos percorriam a sala, como se estivesse procurando algo ou alguém em particular. Ele agradeceu a cesta de pães e o cardápio e voltou a olhar ao redor. Alguns minutos depois, Fabíola, que estava acompanhando a situação de perto, notou que o homem estava demorando para fazer seu pedido. Ela se aproximou novamente, agora com uma expressão que misturava preocupação e expectativa. "Senhor, está precisando de algo? Posso ajudar com qualquer dúvida que você tenha sobre o nosso menu?" O homem levantou um olhar calmo, mas decidido para Fabíola. Ele pareceu ponderar por um momento antes de finalmente falar, com a voz clara e firme cortando o silêncio que se estabeleceu momentaneamente. "Não quero ser atendido por você." A declaração foi como um balde de água fria. Fabíola ficou surpresa, e os olhares de todos na sala se voltaram para a mesa do cliente. A gerente, geralmente imperturbável e cheia de autoconfiança, congelou por um momento. Sua expressão mudou para uma mistura de confusão e desconforto. "Desculpe", Fabíola perguntou, tentando manter a compostura. "Poderia explicar o motivo?" O homem permaneceu calmo, com os olhos agora fixos diretamente em Fabíola. "Eu preferiria ser atendido por alguém que não seja tão cruel quanto você. Prefiro a simplicidade e a honestidade que posso encontrar em outra pessoa." Fabíola, lutando para manter seu sorriso falso, fez uma pequena reverência e se afastou. A situação deixou uma tensão visível no ar, e Rafaela, percebendo a oportunidade, respirou fundo e decidiu tomar a dianteira. Ela se aproximou novamente da mesa, tentando dissipar o desconforto. "Se me permite, senhor, estou à sua disposição para qualquer pedido que desejar. Farei o meu melhor para garantir uma experiência agradável para você", Rafaela disse com um tom gentil e profissional, tentando suavizar a atmosfera carregada. O homem olhou para ela e, após um breve momento, pareceu relaxar um pouco. Ele acenou com a cabeça, aceitando a oferta de Rafaela. "Muito bem", ele disse, e Rafaela, com um sentimento de alívio misturado com uma nova responsabilidade, começou a anotar o pedido. "Apenas uma água com gás com limão espremido."
Enquanto Rafaela se afastava para levar o pedido até a cozinha, Fabíola estava ainda atordoada com a declaração do cliente e tentava entender o que havia acontecido. Ela se aproximou mais uma vez da mesa, com o desejo de esclarecer a situação visível em seu rosto. Senhor, eu realmente gostaria de entender. No entanto, antes que ela pudesse terminar a frase, o homem a interrompeu com um gesto tranquilo, mas firme. Deixe-me contar uma história, ele disse, com a voz agora mais intensa, chamando a atenção de todos no restaurante. O ambiente antes animado caiu em um silêncio reverente. Todos os olhares focaram nele, ansiosos para ouvir o que ele tinha a dizer. Rafaela voltou da cozinha correndo, ansiosa para ouvir o que aquele homem misterioso tinha para falar. Há 2 semanas entrei neste mesmo restaurante. O homem começou, com a voz carregada de uma gravidade que fez cada palavra parecer pesada. Eu estava cansado, faminto e sem dinheiro. Procurei ajuda, pois estava desesperado. No entanto, em vez de receber a compaixão que qualquer ser humano deveria esperar, fui tratado com crueldade. Enquanto ele falava, seus olhos estavam fixos em Fabíola, que começou a se encolher sob seu olhar penetrante. Fui expulso como se não valesse nada. Eu não era mais do que um incômodo, um problema a ser eliminado. O restaurante ainda estava em um silêncio profundo, e as palavras do homem fizeram com que os clientes ao redor começassem a sussurrar entre si. O murmúrio se espalhou, com pessoas trocando olhares surpresos e curiosos. O que começou como um dia de trabalho comum estava se transformando em um evento dramático e inesperado. Agora visivelmente desconfortável, Fabíola tentou formar uma resposta, mas as palavras lhe faltaram. Ela olhava para o homem, tentando encontrar alguma forma de se justificar, mas a realidade do que ele estava dizendo se tornava cada vez mais clara. O homem à sua frente não era apenas um cliente exigente. Ele era o mesmo idoso que ela havia tratado com tanta indiferença na noite anterior. Sua transformação de um homem em situação desesperadora para alguém de alta classe e poder estava sendo revelada diante dos olhos atônitos dos presentes. Eu sei que você não pode desfazer o que foi feito. O homem continuou, com a voz agora mais suave, mas ainda carregada de uma tristeza perceptível. Mesmo assim, eu não pude deixar de retornar e mostrar o quanto suas ações podem afetar a vida de alguém. Às vezes, os papéis mudam e aquilo que parecia insignificante para você pode ser a diferença entre esperança e desespero para outra pessoa. Fabíola sentia-se cada vez mais acuada, com o rosto pálido e suas mãos tremendo ligeiramente. Ela havia subestimado aquele homem e agido com uma falta de empatia que agora parecia insuportável. O peso das suas ações estava se tornando evidente, e o constrangimento público estava apenas começando a se instalar. Tentando recuperar um pouco de compostura, Fabíola fez um esforço para falar, embora sua voz tremesse. Eu peço desculpas. Eu não fazia ideia de quem você era. Lamento profundamente pelo que eu fiz. Ignorando o pedido de desculpas, Gregório, agora revelado como o idoso que havia sido cruelmente expulso, continuou a sua narrativa com uma intensidade que cativou a todos no restaurante. Seu discurso estava mergulhado em uma tristeza profunda, mas também em uma determinação inabalável. Eu não esperava ser tratado como um rei, Gregório começou, com a voz carregada de uma tristeza que parecia ecoar através das paredes do restaurante. Mas também não esperava ser tratado como lixo. A forma como fui tratado aqui fez com que eu refletisse muito sobre a natureza humana e a maneira como as pessoas respondem ao sofrimento dos outros. Os clientes ouviram em silêncio absoluto e o impacto das palavras de Gregório atingiu cada um deles. A atmosfera no restaurante estava carregada de uma tensão palpável, enquanto todos aguardavam a próxima revelação. Gregório se voltou para Rafaela, que estava observando de longe, com um olhar atento e um coração acelerado. Felizmente, nem todos aqui me trataram mal, Gregório continuou, com um sorriso gentil surgindo em seus lábios. Houve alguém que viu além das aparências e me ajudou quando eu mais precisava. O sorriso de Gregório direcionou-se para Rafaela, e seu olhar caloroso parecia iluminar a jovem. O silêncio no restaurante era tão profundo que o som de uma colher caindo no chão poderia ter sido ouvido. Rafaela, ainda atônita, sentia seu coração bater mais rápido e suas mãos ligeiramente trêmulas enquanto tentava absorver o significado das palavras de Gregório. A tensão na voz de Gregório, então, deu lugar a um tom mais sério e revelador.
Na verdade, eu sou um empresário que possui várias cadeias de restaurantes e estava pensando em adquirir este restaurante para abrir uma nova unidade. Antes disso, meu objetivo era testar a humanidade das pessoas e ver quem realmente tinha compaixão e empatia para tomar algumas decisões. A revelação caiu sobre os presentes como uma onda de choque. O restaurante estava cheio de murmúrios surpresos e os olhares curiosos dos clientes alternando entre Gregório e Rafaela. A magnitude da situação estava apenas começando a se desdobrar. A gerente falhou nesse teste, Gregório disse, com o olhar fixo e direto em Rafaela. Mas você, Rafaela, você foi diferente. Sua humanidade brilhou através da sua ação, e isso é algo que eu nunca esquecerei. Ao ouvir aquilo, Rafaela ficou paralisada, com a mente girando enquanto tentava processar a magnitude do que estava acontecendo. Ela nunca poderia ter imaginado que seu simples ato de dar dinheiro ao idoso em necessidade a levaria a ser parte de uma cena tão grandiosa e reveladora. O olhar de Gregório, cheio de gratidão e reconhecimento, parecia validar a sinceridade de sua ação. O que você fez não foi apenas um gesto de bondade, Gregório continuou, com a voz agora cheia de uma admiração genuína. Foi uma demonstração de verdadeiro caráter, e eu quero reconhecer isso de maneira apropriada. Ele se levantou lentamente, com um gesto tão elegante quanto sua postura. Gregório então fez um sinal para que Fabíola e Rafaela se aproximassem da mesa. Elas acataram com um ar hesitante enquanto Gregório se preparava para fazer um anúncio. Gregório, de pé com uma postura que exalava autoridade e dignidade, continuou a falar com um tom que se tornou quase solene. Sua voz carregava um peso de verdade e reconhecimento que fazia com que cada palavra ressoasse profundamente no silêncio do restaurante. Eu observei você, Rafaela, Gregório começou, com uma expressão grave e contemplativa. Vi como você trabalha duro para sustentar sua família, mesmo quando o mundo parece estar contra você. Vi como você trata todos com respeito, mesmo aqueles que outros ignoram. Ele fez uma pausa intencional, deixando que o impacto de suas palavras se espalhasse pela sala. A atmosfera estava carregada de expectativa, e o peso das palavras de Gregório parecia preencher o espaço. Fabíola, ainda atônita e com o rosto pálido, tentou intervir, talvez buscando alguma forma de reparação ou explicação para a situação. No entanto, antes que pudesse articular qualquer palavra, Gregório levantou uma mão de forma decisiva, silenciando-a com um gesto de autoridade que interrompeu suas tentativas de intervenção. Era claro que o homem havia assumido o controle total da situação, e todos no restaurante estavam conscientes de que algo de grande importância estava prestes a acontecer. A tensão no ar parecia quase palpável, e os olhares de todos estavam fixos em Gregório e em Rafaela. O suspense crescia à medida que Gregório continuava a falar, com a voz firme e cheia de propósito. Rafaela, Gregório disse, olhando diretamente nos olhos da jovem, eu tenho uma proposta para você. Rafaela, ainda em estado de choque, respirou profundamente, tentando processar cada palavra. Ela estava paralisada pela enormidade da situação, e sua mente girava enquanto tentava compreender o significado do que estava prestes a ouvir. Quero que você assuma a gerência de uma nova cadeia de restaurantes que estou abrindo, Gregório anunciou, com a seriedade da conversa subindo a um novo nível. Pessoas como você, que entendem o verdadeiro valor da compaixão e do trabalho duro, são exatamente o que minha empresa precisa. As palavras de Gregório atingiram Rafaela como um choque elétrico. Ela ficou sem palavras, e sua mente lutou para processar a magnitude da oferta. O restaurante parecia girar ao seu redor, e a realidade do que estava acontecendo parecia quase surreal. A jovem não conseguia acreditar que sua vida estava prestes a mudar tão drasticamente. Os clientes ao redor murmuravam em surpresa e admiração, alguns sussurrando entre si sobre a generosidade e a visão de Gregório. Os funcionários que tinham testemunhado a transformação de Rafaela de uma simples funcionária a uma figura central em um momento tão significativo, observavam com expressões de espanto e respeito. Gregório continuou a encarar Rafaela com uma expectativa paciente, permitindo que ela absorvesse a oferta. Seu olhar estava cheio de uma compreensão profunda do impacto que sua proposta teria na vida da jovem. Rafaela, finalmente encontrando a voz, tentou articular sua resposta, mas as palavras saíam hesitantes. Eu não sei o que dizer.
Ela começou, com a emoção tornando sua voz trêmula. Isso é muito para processar. Eu nunca imaginei que algo assim pudesse acontecer. Gregório deu um sorriso que refletia tanto a satisfação quanto a compreensão. Não há necessidade de pressa em sua resposta. Tome o tempo que precisar para pensar. Esta é uma oportunidade que pode mudar sua vida. É uma chance para você fazer a diferença de uma forma ainda maior. Rafaela assentiu lentamente, sentindo uma mistura de gratidão, surpresa e um profundo senso de responsabilidade. A oferta de Gregório representava não apenas uma mudança em sua vida profissional, mas também uma validação de seu caráter e de seus esforços incansáveis. Minutos depois de Gregório anunciar sua proposta a Rafaela, a atmosfera no restaurante parecia vibrar com uma nova energia, em uma mistura de admiração e expectativa. No entanto, enquanto Rafaela ainda tentava processar a magnitude da oferta, Fabíola estava consumida pelo desespero e pela percepção aguda de que sua posição e reputação estavam prestes a ser irrevogavelmente comprometidas. Fabíola se aproximou de Gregório com uma urgência quase palpável. "Por favor, senhor, me perdoe", ela implorou, com as palavras saindo rápidas e entrecortadas. "Eu posso mudar. Não sabia que era o senhor naquela noite. Eu agi mal, mas posso aprender. Me dê outra chance." O desespero de Fabíola era evidente para todos no restaurante. Ela estava de joelhos, com as mãos entrelaçadas em um gesto de súplica, enquanto olhava para Gregório com uma expressão de vulnerabilidade que nunca havia demonstrado antes. A cena era comovente e reveladora, em uma clara demonstração de alguém que estava enfrentando as consequências de suas ações e implorando por uma chance de redenção. Por sua vez, Gregório observava Fabíola com um olhar frio e impassível. Sua postura não mudou, e sua expressão era de uma calma imperturbável, que contrastava fortemente com o desespero da gerente. "Suas ações naquela noite mostraram quem você realmente é", ele respondeu firme e sem emoção. "Não preciso de pessoas que apenas seguem ordens, mas sim de pessoas que têm coração. Seu tempo aqui acabou. Eu comprei o restaurante, vou reformá-lo, e Rafaela será responsável por gerenciá-lo." As palavras de Gregório eram como uma sentença definitiva. Cada sílaba parecia carregar o peso de uma decisão irrevogável, e a clareza com que ele falava deixava claro que não havia mais espaço para discussão ou arrependimento. Fabíola, ao ouvir a frieza na resposta de Gregório, percebeu que suas súplicas haviam sido em vão. Os clientes ao redor observavam com uma mistura de curiosidade e compaixão, alguns sussurrando entre si e outros com expressões de choque. O clima no restaurante havia mudado novamente, desta vez com uma tensão palpável que acompanhava a cena de uma mulher confrontando as consequências de suas ações. A certeza nas palavras de Gregório indicava que ele não estava disposto a reconsiderar sua decisão. Fabíola, ainda em um estado de desespero, tentou encontrar alguma palavra que pudesse suavizar a situação ou mudar o rumo dos eventos, mas não encontrou a voz. Com um último olhar para Gregório, que permanecia impassível, Fabíola ajustou a postura lentamente, exalando um ar de derrota e desolação. Ela percebeu que a chance de remediar seus erros estava perdida e que o peso das suas ações finalmente estava se concretizando em uma forma de punição que não poderia ser revertida. Enquanto Fabíola saía do restaurante, a sensação de sua queda de poder e a perda de sua posição eram evidentes. Rafaela, por outro lado, estava à beira das lágrimas, com a mente ainda girando com a realização da enorme mudança que acabou de acontecer. Com um gesto sutil de despedida, Gregório virou-se para Rafaela, sinalizando que a conversa com Fabíola estava encerrada. A decisão estava tomada, e as palavras do empresário ecoavam na mente de todos os presentes, marcando o fim de uma era para a gerente e o início de uma nova fase para Rafaela. Enquanto o tumulto emocional ao redor começava a se acalmar, Rafaela se encontrava em um estado de contemplação profunda. Sua mente estava uma mistura de pensamentos e emoções, principalmente focada em sua mãe e irmã. O peso das responsabilidades que carregava diariamente e a luta para manter a família unida pairavam sobre seus pensamentos. A oferta de Gregório era mais do que uma oportunidade profissional. Era uma chance de transformar não apenas sua vida, mas também a de sua família, oferecendo-lhes uma esperança concreta para um futuro melhor. Ela olhou para Gregório com o coração batendo acelerado e percebeu que estava diante de um divisor de águas em sua vida.
A magnitude da oferta e o gesto de bondade de Gregório estavam começando a se concretizar em sua mente. Ela sabia que, ao aceitar essa proposta, cresceria também o desejo de fazer jus à confiança que ele havia depositado nela. Finalmente, com uma profunda inspiração e um olhar determinado, Rafaela encontrou sua voz. Era como se uma onda de clareza tivesse se instalado sobre ela, dissipando as nuvens de incerteza e emoção que a envolviam. Em um tom que transbordava gratidão e respeito, ela agradeceu Gregório, com as palavras carregadas de um sentimento genuíno. "Senhor Gregório", começou Rafaela com a voz firme, apesar da emoção que a envolvia. "Eu aceito a sua proposta. Esta é uma oportunidade incrível, e eu entendo o impacto que isso pode ter em minha vida e na vida da minha família. Agradeço profundamente pela confiança que o Senhor depositou em mim." Gregório deu um sorriso que refletia não apenas satisfação, mas também um reconhecimento do caráter e da determinação de Rafaela. Ele estendeu a mão, e Rafaela a apertou com firmeza, sentindo a calorosa energia do gesto. "Eu sei que você fará um excelente trabalho", Gregório disse com um tom encorajador e paternal. "E lembre-se, sempre trate os outros como gostaria de ser tratada. Isso é o que realmente importa no final." As palavras de Gregório ressoaram profundamente em Rafaela, e ela sentiu um misto de emoção e determinação se formar dentro dela. A responsabilidade que agora lhe foi oferecida era enorme, mas também era uma chance para mostrar sua verdadeira capacidade e valores. A sabedoria nas palavras de Gregório oferecia mais do que simples conselhos. Eram princípios que ela sabia que levaria consigo em cada passo de sua nova jornada. Com os olhos ainda umedecidos, Rafaela sorriu para Gregório, e sua expressão era um reflexo de uma gratidão genuína e uma promessa silenciosa de cumprir com a responsabilidade que estava prestes a assumir. "Eu vou seguir seus conselhos", ela prometeu, com a voz ainda carregada de emoção. "Vou me esforçar para ser a melhor no que faço e, mais importante, para tratar cada pessoa com a dignidade e o respeito que todos merecem." Gregório acenou com a cabeça, com um olhar de aprovação, mostrando que estava satisfeito com a resposta de Rafaela. Ele sabia que estava entregando a responsabilidade a alguém que não apenas precisava da oportunidade, mas que também tinha o caráter e a determinação para aproveitar ao máximo. Com um último olhar de encorajamento, Gregório se virou para sair do restaurante, deixando para trás uma cena que havia mudado a vida de todos os presentes. Rafaela, agora cheia de uma nova energia e propósito, se preparava para enfrentar o futuro com renovada esperança. O restaurante, ainda repleto de murmúrios e sussurros, testemunhava o fim de um capítulo e o início de outro para Rafaela. Enquanto ela olhava para o lugar que tinha sido seu campo de batalha diário, um sentimento de otimismo e determinação a envolvia. Ela sabia que o caminho à frente seria desafiador, mas agora havia uma nova luz guiando seu caminho. Uma oportunidade para transformar não apenas sua vida, mas também a vida daqueles que mais amava. Nos dias que se seguiram à aceitação da proposta de Gregório, Rafaela aguardou a reforma do restaurante acabar. Teresa e Luana ficaram emocionadas quando souberam que a situação financeira da família melhoraria. Ao mesmo tempo, Rafaela se sentia aliviada porque, a partir daquele momento, conseguiria arcar com as despesas médicas da mãe com mais facilidade. Assim que tudo estava pronto para voltar ao funcionamento, ela mergulhou de cabeça em sua nova função como gerente. A transição de sua vida anterior, marcada pela luta constante e pelas responsabilidades familiares, para um papel de liderança em um negócio estava repleta de desafios e novas oportunidades. Determinada a não deixar a chance escapar, ela começou a aprender tudo o que podia sobre a operação do restaurante e passava longas horas estudando os processos, conhecendo os fornecedores e entendendo as dinâmicas do mercado. Ainda assim, Rafaela dividia seu tempo entre o trabalho no restaurante e os cuidados com sua mãe e irmã. Sua dedicação era evidente para todos ao seu redor. Ela se levantava cedo, mantinha a energia alta durante o dia e se dedicava ao trabalho e aos estudos até tarde da noite, sempre mantendo um sorriso no rosto. Embora o equilíbrio fosse difícil, Rafaela estava motivada pelo desejo de garantir um futuro melhor para sua família e para os outros que dependiam de sua liderança. Sob a liderança de Rafaela, o restaurante começou a prosperar. O ambiente do local mudou, refletindo a nova abordagem de gestão. O restaurante, antes apenas um lugar simples de refeições,
Tornou-se conhecido por sua hospitalidade calorosa e pelo tratamento respeitoso de todos os clientes. Rafaela fez questão de que cada cliente se sentisse bem-vindo e valorizado, aplicando as lições que havia aprendido com sua experiência anterior. Por sua vez, seus esforços não passaram despercebidos. Novos clientes começaram a frequentar o restaurante, atraídos não apenas pela qualidade da comida, mas pela sensação de acolhimento e dignidade que a nova administração promovia. A reputação do restaurante cresceu e, com isso, o sucesso de Rafaela se espalhou pela comunidade. O impacto positivo que Rafaela causou não se limitou apenas ao restaurante. Ela manteve o mesmo espírito de compaixão e ajuda que a levou a ajudar Gregório no passado. Sempre que encontrava alguém em necessidade, fazia questão de oferecer uma mão amiga. Sua empatia não era apenas uma característica pessoal, mas um princípio fundamental que orientava sua gestão. Ela organizava eventos comunitários, oferecia refeições gratuitas para aqueles que estavam passando por dificuldades e procurava maneiras de retribuir à comunidade que tanto a apoiou. Além disso, à medida que o restaurante continuava a prosperar, Rafaela começou a expandir seus negócios. Ela abriu novas filiais em outras partes da cidade, cada uma seguindo o mesmo princípio de acolhimento e respeito. As novas localizações se tornaram um reflexo do sucesso do restaurante original, atraindo mais clientes e gerando um impacto positivo nas comunidades locais. Rafaela contratava pessoas que compartilhavam sua visão de compaixão e respeito, assegurando que os valores que ela prezava fossem transmitidos a cada novo funcionário. Ela acreditava que o sucesso de um restaurante não dependia apenas da comida, mas da forma como as pessoas eram tratadas. Por isso, cada novo membro da equipe era treinado nas habilidades necessárias para o trabalho, sempre consciente da importância de tratar os clientes com dignidade e empatia. Assim, a expansão da rede de restaurantes foi marcada por um crescimento rápido e a empresa tornou-se conhecida não apenas pela qualidade da comida, mas também pelo cuidado com as pessoas. Rafaela criou uma cultura corporativa onde a empatia e a generosidade eram celebradas e incentivadas, transmitindo sua própria história de vida e seus valores a todos que trabalhavam com ela. De repente, quando Rafaela menos esperava, uma notícia devastadora caiu como uma bomba sobre ela. Gregório estava enfrentando um câncer e faleceu apenas 3 meses após iniciar o tratamento. Rafaela sofreu muito pela perda de seu amigo e mentor, mas ficou surpresa com o que ele destinou para si na herança. Toda a rede de restaurantes ficaria sob a responsabilidade dela. Aquilo foi um ponto de virada para Rafaela, pois da noite para o dia, ela era a dona de uma grande cadeia de restaurantes. Com a segurança financeira que isso proporcionou, ela pagou todo o tratamento médico da sua mãe, que logo se curou da doença, além de matricular Luana na melhor escola da cidade. Mesmo anos depois, Rafaela nunca esqueceu o impacto profundo que Gregório teve em sua vida. Embora ele não estivesse presente, sua lembrança se manteve viva em seu coração como uma fonte constante de inspiração e motivação. Cada vez que enfrentava um desafio ou uma dificuldade, era a memória daquele homem e a lição que ele lhe havia ensinado que a sustentava. Gregório havia mostrado a ela o verdadeiro valor da bondade e da compaixão, e Rafaela estava determinada a honrar esse legado de maneira significativa. Com o sucesso crescente de seus restaurantes e a estabilidade que havia conquistado, Rafaela decidiu que era hora de retribuir de uma forma mais concreta. Ela queria criar algo que não apenas celebrasse o impacto positivo que Gregório teve em sua vida, mas que também ajudasse outras pessoas em situações semelhantes à dela, quando precisava estudar, trabalhar e cuidar da mãe e da irmã ao mesmo tempo. Assim nasceu o Instituto Gregório Vive, um programa social dedicado a oferecer refeições gratuitas e abrigo temporário para pessoas em situação de rua. O Instituto Gregório Vive começou como uma pequena iniciativa, com Rafaela utilizando parte dos lucros dos restaurantes para financiar o programa. Ela conseguiu parcerias com fornecedores locais que doavam alimentos e materiais e mobilizou sua equipe para ajudar na organização e operação dos serviços. O objetivo era simples: garantir que ninguém na cidade passasse fome ou ficasse sem um teto, nem que fosse por uma noite. Rafaela se envolveu pessoalmente em cada aspecto do programa, desde a coordenação das refeições até a gestão dos abrigos. Ela acreditava que, para fazer uma diferença real, era essencial estar presente e entender as necessidades das pessoas que ajudava.
Frequentemente, ela passava tempo nos abrigos conversando com os beneficiários, ouvindo suas histórias e oferecendo palavras de encorajamento. Sua abordagem era prática e empática, refletindo o mesmo espírito de bondade que ela havia aprendido com Gregório. Com o tempo, o Instituto Gregório Vive cresceu. O número de refeições distribuídas e de pessoas abrigadas aumentou exponencialmente, e o programa ganhou o apoio da prefeitura e de empresas da região. Muitos que haviam enfrentado dificuldades extremas encontraram apoio e um novo começo através das iniciativas de Rafaela. O programa não apenas forneceu alimentos e abrigo, mas também ofereceu oportunidades de reintegração social e apoio psicológico, ajudando a criar uma rede de suporte para aqueles em necessidade. Assim, o impacto do Instituto Gregório Vive se espalhou por toda a cidade. As pessoas começaram a reconhecer Rafaela não apenas como uma empresária bem-sucedida, mas como uma defensora da compaixão e da justiça social. Ela havia transformado a dor e a luta de sua própria vida em uma fonte de esperança para outros, cumprindo o objetivo que havia estabelecido: fazer a diferença na vida das pessoas, assim como Gregório havia feito na sua. À medida que o tempo passava, Rafaela se tornou uma figura emblemática na cidade, como um verdadeiro símbolo de esperança e bondade que inspirava a todos ao seu redor. Além dos seus restaurantes e do Instituto Gregório Vive, seu exemplo servia como um farol para aqueles que buscavam maneiras de fazer a diferença em suas próprias comunidades. Em eventos de arrecadação e feiras comunitárias, Rafaela frequentemente compartilhava sua experiência e encorajava outros a encontrar maneiras de contribuir positivamente para o bem-estar coletivo. Muitos jovens foram tocados por sua trajetória, inspirados a adotar princípios semelhantes de cuidado e solidariedade. Por sua vez, Rafaela sabia que a verdadeira medida do sucesso não estava apenas nos números ou na expansão de seus negócios, mas na forma como suas ações afetavam a vida das pessoas ao seu redor. Ela havia aprendido que o verdadeiro valor da vida reside em como tratamos os outros, especialmente os mais vulneráveis. Cada dia de trabalho no Instituto Gregório Vive era uma oportunidade para reforçar esses princípios. Rafaela continuava a se envolver pessoalmente, garantindo que cada refeição servida e cada cama oferecida estivesse acompanhada de respeito e dignidade. A rede de restaurantes que ela havia desenvolvido com o auxílio de Gregório também servia como uma plataforma para promover a inclusão e a compaixão, sempre contratando e treinando funcionários que compartilhavam de sua visão e valores. Embora ainda fosse jovem, Rafaela havia conquistado mais do que muitos poderiam sonhar em uma vida inteira. O impacto de sua decisão de ajudar Gregório naquele dia, algo que parecia simples e espontâneo, havia desencadeado uma cadeia de eventos que beneficiava milhares de pessoas. Ela havia demonstrado que ações de bondade, por menores que fossem, têm o poder de criar ondas de mudança e deixar um legado duradouro. Certa noite, quando Rafaela refletia sobre sua jornada, ela sentia uma profunda gratidão e realização. O peso das responsabilidades não a sobrecarregava mais, mas a impulsionava a continuar sua missão com renovada determinação. Cada sorriso, cada história de alguém cuja vida havia sido tocada pelo Instituto Gregório Vive era um lembrete de que sua escolha de ajudar alguém em necessidade havia realmente feito a diferença. Rafaela sabia que ainda havia muito a fazer, e sua visão de um mundo mais empático e generoso era um trabalho em progresso. No entanto, ela também sabia que, enquanto continuasse a viver e a trabalhar de acordo com os princípios de bondade e respeito que a haviam guiado até aqui, estaria contribuindo para um futuro melhor para todos. E assim, com o coração cheio de esperança e o espírito fortalecido pela experiência, Rafaela seguia em frente, comprometida em viver de acordo com os valores que a haviam moldado. Através de cada ato de compaixão e cada esforço para ajudar os outros, ela estava contribuindo para um legado que continuaria a inspirar e a transformar vidas por muitas gerações. A história de Rafaela, uma jovem que fez uma escolha simples mas poderosa, continuava a ser um farol de esperança e uma lição sobre o verdadeiro significado da vida.